Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de matemática, professor Cleiton. Hoje vou dar início em frações, parte 1, definição, beleza? Então vamos lá? Seguinte, pessoal, olha só, uma fração nada mais é do que uma divisão, beleza? Essa divisão, ela será escrita dessa forma: A sobre B, beleza? Onde esse B não pode ser zero, claro, né? Então, A sobre B, onde o A recebe o nome de numerador e o B recebe o nome de denominador, ok? Beleza? Então, veja bem, a gente tem alguns tipos de fração. A primeira é a fração própria. A fração própria é aquela que tem o numerador a parte de cima menor que a parte de baixo, beleza? Então, quando isso acontecer, ela recebe o nome de fração própria, ok? Exemplos. A fração 1/4. Percebe que o denominador indica quantas partes eu vou dividir o inteiro. E o numerador, quantas partes eu vou pintar ou pegar desse inteiro. Então, a fração 1/parte de um total de 4. Ou seja, essa fração ela é considerada uma fração é considerada uma fração própria, beleza? Outro exemplo de fração própria, a fração 2/3. Eu divido o inteiro em 3 partes, quem determina denominador, e eu pego 2 partes. Então, aqui, mais uma vez, fração própria, parte de cima menor que a parte de baixo, beleza? Tá. Agora, fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Ou essa mesma fração imprópria a gente pode representar como um número misto, beleza? O número misto, claro, o próprio nome já diz, é quando mistura inteiro com partes do inteiro. Por exemplo, a fração 3/2 é uma fração imprópria, porque a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então, denominador indica que eu vou dividir, neste caso, os meus inteiros em 2 partes. E o numerador é quantas partes eu vou pintar desses inteiros. Então, 1, 2, 3. Então, seria a fração 3/2. Essa mesma fração pode ser representada como um número misto. Ó, mistura parte inteira e partes do inteiro. Então, eu tenho um inteiro e uma metade. Claro que se eu escrever 1 mais meio, é o mesmo resultado, mas a representação correta é essa aqui. Número misto, fração imprópria e fração própria. Falta só a fração aparente, beleza? Vamos lá então, pessoal. Agora, o último caso. Fração aparente. Beleza? Então é o seguinte, a fração é considerada aparente quando o numerador e denominador são iguais. Alguns livros vão trazer que ela é aparente quando a divisão do numerador pelo denominador dá um número exato. Também é válido, beleza? Aqui eu considerei só a primeira parte. Então, ó, fração é aparente. 4/4. Dividi o inteiro em 4 partes. E pintei e peguei 4 partes. 4/4 dá um inteiro. Numerador igual ao denominador. Aqui, 8/8. Então, um inteiro dividido em 8 partes. E eu uso todas elas, ou seja, eu pego todos. Beleza? Então, são 3 casos que a gente tem: fração própria, numerador menor que o denominador, fração imprópria, numerador maior que o denominador e, claro, a última, fração aparente, quando numerador e denominador são iguais. Beleza?
Bom, eu acrescentei nessa explicação a parte de frações equivalentes. Isso é interessante e fundamental para o desenvolvimento de adição e subtração de frações, beleza? Então, as frações são consideradas equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro, tudo bem? Então, eu fiz 2 exemplos, ó. A fração meio, um inteiro dividido em 2 partes, e eu peguei uma. E eu fiz a fração 2 quartos. Dividi o inteiro em 4 partes e utilizei 2. Percebe que as partes do inteiro são as mesmas. De novo, a parte do inteiro são as mesmas. Então, a fração 1/2 ou meio é equivalente à fração 2 quartos. Professor, querido professor, como é que você fez para encontrar a fração equivalente? Você pode fazer o seguinte, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Neste caso, eu multipliquei em cima por 2, obtive 2. Multipliquei embaixo por 2, obtive 4. Se eu multiplicasse por 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, e assim sucessivamente, todos estes resultados representariam frações equivalentes. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora eu entendi, professor. E você, Marley? Munha, né? Eu entendi, Creito. Olha, estava um pouquinho complicado, mas agora facilitou a minha vida, beleza? Isso aí. Todo mundo está inscrito no meu canal? Acompanhe as próximas aulas. Lembrando que aqui é fração, parte 1, definição. Agora eu vou trabalhar com a parte 2, que são as operações envolvendo frações. Não se esqueçam, para a próxima aula eu dependo exclusivamente da definição de frações equivalentes e do mínimo múltiplo comum. Se não assistiu essa aula, eu já assisti. Eu também, querido professor. Então, para quem já assistiu, ótimo. Para quem não assistiu, por favor, por gentileza, assistam essas aulas para a gente dar continuidade, beleza? E para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Pega a apostila que já vai começar. Aula do Cleiton, tom aula do Cleiton, tom aula do Cleiton, tom aula do Cleiton. Até a próxima. Valeu!